Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Enf Podcast. Esta aqui é a edição número 5. Sim, gravamos pouco por conta de alguns problemas técnicos que tivemos, mas graças a Deus já superamos esse problema e de agora em diante vocês verão mais entrevistas como essa, programa como este, mais convidado e mais conhecimento a ser passado a todos vocês. Hoje nós temos um tema muito polêmico. O programa de hoje tem como tema a Jarda. E para falar sobre esse tema, eu tenho como convidado o Dr. Aloy da Cruz. Mas antes de passar a palavra ao meu convidado, deixa cá dizer uma coisa. Nós somos o único podcast em Angola que fala única e exclusivamente de saúde. Não existe como nós. Então, tu tens mais de 1001 motivos para seguir as nossas páginas no Facebook, no TikTok, no Instagram e subscrever ao nosso canal no YouTube. Isso você não pode esquecer. Subscreva o canal no YouTube, deixa o teu like, ative o sininho das notificações para não perder nada que a gente postar e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal e assim crescermos também no YouTube, ok? Boas. Agora sim podem conhecer o meu convidado. Dr. Aloy, seja muito bem-vindo à Enf Podcast. Muito obrigado. Estamos aqui, né? Vamos a isso. Vamos falar sobre um tema muito polêmico. Exato. E que eu tenho a certeza que você aí do outro lado vai querer estar aí para assistir. Boas. Antes de irmos para o tema, primeiro vamos conhecer quem é o Dr. Aloy, ok? O que é que ele faz, não é? Bom, Dr. Aloy, ou Aloy da Cruz, né? É um jovem amante, né, das ciências da saúde. Digo amante das ciências da saúde porque tem me chamado Doutor Maravilha, né, pela profunda imersão que eu tenho tido durante sobre alguns temas, né, ligados à área da saúde em algumas palestras, pois eu sou, como eu já fiz menção, estudante da área da saúde, técnico médio de enfermagem e também sou professor e palestrante. Então, durante as minhas palestras, tenho abordado muitos temas ligados à farmacologia, medicina, saúde da mulher, enfermagem. Então, por essa razão, fui apelidado como Doutor Maravilha. Mas eu sou tudo, ou acima de tudo, um investigador e estudante da saúde. Ok, muito bem. Não esqueça de dizer que é influencer digital. E também influencer digital, né? Exato. Indo ao tema, Dr. Aloy, pode-se ou não jardar? Não. Por quê? Não. Por quê? Porque para responder essa questão, eu primeiro vou ter que definir ou conceituar jarda. A jarda. Exato. Jarda é um procedimento estético, né, realizado por profissionais não capacitados com o objetivo de aumentar os glúteos. E neste mesmo procedimento, ou este mesmo procedimento, geralmente é feito por pessoas não qualificadas, em ambientes inapropriados e usando produtos não propícios para este mesmo resultado, que é o aumento dos glúteos. Então, não aconselho, não é aconselhável jardar. Pois, embora que jarda é um nome que a sociedade angolana adotou para este ato. Então não é uma prática comprovada cientificamente? Não é uma prática comprovada cientificamente. Existem práticas seguras para o aumento dos glúteos, mas a jarda não é. Pois a sociedade angolana adotou este nome, né, comum ou vulgar, para pessoas que aumentam os glúteos de forma inapropriada. Tanto é que jarda, o verdadeiro significado da palavra jarda é uma medida, né, uma sigla de medida, né? De medida, exato. Centímetro. Brasil, Estados Unidos usam o termo jarda. Exatamente. E nós aqui centímetros. Então, não sei o porquê. Será que relacionamos os centímetros? Não sei o porquê, mas o verdadeiro significado da palavra jarda é esta. Okay. Agora, não sei o porquê, mas a sociedade trouxe ou associou as más práticas de aumento dos glúteos, né, ao termo jarda. Mas geralmente não é para pessoas que aumentam de forma saudável, é mesmo para pessoas que injetam substâncias com o objetivo de aumentar os glúteos, substâncias inapropriadas. Já que são substâncias inapropriadas, pode nos dizer como é que é feita a jarda? Bom,
A sua composição, né? Exato. A jarda, ela é feita, primeiramente, como eu já fiz menção há pouco tempo, por profissionais muitas vezes não qualificados. Às vezes até pessoas que fizeram enfermagem, estudantes de saúde, mas é muito raro, porque pessoas que estudam realmente como acontece este processo no nosso corpo não os fazem. Porque sabem o risco que colocam para a saúde do outro. Exatamente. Então, muitas vezes ela é feita por pessoas que não têm qualificação suficiente nesta área, em ambientes inapropriados, porque a jarda é uma prática feita na clandestinidade. Exato. Não é feito num hospital ou alguma coisa do gênero, é feito de forma clandestina. E como é que ela é feita? É feita geralmente por injeções, onde as pessoas vão injetar líquidos como óleo de cozinha, caldo de galinha, silicones em líquido, esses silicones usados mesmo para as obras. É que são injetados em cimento e muitos outros produtos com o objetivo de causar um pequeno aumento ou um grande aumento dentro dos glúteos. Mas as pessoas que fazem essas práticas ou que aplicam essas tais jardas não têm noção de quão prejudicial é esta prática? Bom, isto também está ligado com muitas vezes a falta de informação. Eu vou dizer o porquê. Muitos profissionais ou muita gente que faz esse procedimento, né, acaba mentindo. Né? É muito fácil mentir para quem não tem informação, para quem não tem conhecimento. Exato. Eu vou postar minha foto aí com uma bata e um estetoscópio dizendo que eu sou médico. Ou eu sou um profissional da área da saúde e sei jardar. As mulheres que têm essa vontade vão vir até a mim. Né? Ele sabe jardar, eu quero fazer isso. E eu vou dizer que vou usar produtos de alta qualidade, mas ela não sabe que produtos são esses. Exato. Tá vendo? Então, às vezes, os profissionais trapaceiam as pessoas. Um dos produtos que muitas mulheres lhes mentem que usam no corpo delas é o ácido hialurônico. Muitas mulheres são enganadas de que estão a lhe ser aplicado ácido hialurônico, quando na realidade usam óleo, caldo de galinha, cimento e outros produtos para aumentar o tamanho do glúteo. Exato. Mas será que disseste que os materiais que esses profissionais usam, será que podemos chamar eles mesmo de profissionais? Eu quando digo profissionais, né, digo na ótica deles, porque eles fazem esse procedimento. Né, porque na realidade, quando eu falo de profissionais não qualificados, sinceramente, ainda que você fez o ensino médio ou ensino superior de enfermagem, não te dá o direito de jardar. Exatamente. Logo, tu és um profissional não qualificado. Se tu és um estudante de farmacologia, por exemplo, ou um farmacêutico, né, uma pessoa que trabalha com farmácia, não te dá o direito de você jardar. Por mais conhecimento que tu tenhas sobre fármacos e muito mais, não dá o direito de você prescrever ou você realizar um procedimento deste fórum para um paciente. Por isso é que eu digo profissionais não qualificados. Porque muitas vezes são pessoas que têm noções né, sobre enfermagem, saúde, medicina, mas não são qualificados para fazer isso. Mas eu gostaria de saber, há muita gente que frequenta o ginásio, né? Frequenta o ginásio e para atingir assim, atingir o corpo perfeito, optam por essas práticas. Que relação pode ter a jarda com os suplementos usados para ganho de massa muscular ou resistência? Bom, uma boa pergunta. Na realidade, nós estamos a falar de coisas totalmente diferentes. Né? Jarda é este procedimento que eu acabei de falar, né, que muitas mulheres usam para ganhar os glúteos. Exato. Só que o que acontece? Muitas dessas mulheres são incentivadas pelos próprios homens que jardam, né, que fazem o procedimento, a irem para um ginásio para poder deixar o bumbum mais tonificado, mais, digamos, perfeito, com uma estrutura mais perfeita. E elas tentam associar, já jardei, agora vou para o ginásio. Para eles seria como juntar o útil ao agradável, coisa embora que não é assim. O que acontece? Os anabolizantes, né, por exemplo,
são substâncias usadas para o ganho de massa muscular. Acabam sendo um produto muito recorrente, mas fazer o uso de anabolizantes não propriamente estamos diante de uma jarda. Ok, Exato. ok. Isso aí será que é o uso de suplementos, são os famosos suplementos, exatos, porque eles criam o acúmulo de substâncias, né, no músculo, que vão fazer com que esse músculo de qualquer forma ou de alguma forma hipertrofie. E a prática de exercícios físicos vai fazer com que os músculos, uma vez que já tem todas essas substâncias presentes no músculo, capaz de dar a hipertrofiação, ou hipertrofiamento, no caso, vai fazer com que seja tonificado. Juntar a prática de exercícios físicos com isso. É um exemplo muito básico, por exemplo, da creatina. Por exemplo, não é um anabolizante, mas é um suplemento, né, que incentiva a prática de exercícios físicos. Pessoas que fazem uso de creatina não estão a jardar. Não estão a jardar, não. Exatamente. Quais são as alternativas indicadas ou que as pessoas podem recorrer para aumento do bumbum ou do glúteo, né? E não optar por essa medida da jarda? Bom, existem vários, na realidade, e eu poderia citar alguns. Eu falei aqui há bem pouco tempo. Vou começar pelo que eu já falei, que é a aplicação do ácido hialurônico. O que é o ácido hialurônico? O ácido hialurônico é uma substância que o nosso corpo já produz em pequena quantidade. Exato. Só que ela, quando é injetada, né, ou ingerida em quantidades altas, ela cria um aumento, um volume dentro daquilo que vai ser o próprio tecido e vai causar a hipertrofiação. Só que o ácido hialurônico é uma substância que, para quem deseja aumentar o glúteo ou o corpo, tem que estar sempre a fazer o uso. Só que o uso exagerado também tem muitas consequências. Mas ela é reversível, ou seja, tem um período. Depois do uso, depois de um tempo, ela pode deixar, ou o aumento pode diminuir e pode voltar ao tamanho normal. Então isso torna-se já viciante. Exato, mulheres que fazem geralmente o uso de ácido hialurônico e tudo mais, né, são pessoas que geralmente têm essa prática de forma recorrente. Elas vão indo fazendo este uso. Exato. É a única medida aconselhável para quem quer aumentar. Além disso, nós temos também, geralmente, esta prática, né, de aumento do glúteo é feito por, como eu já disse, profissionais qualificados. Talvez a pergunta aí em casa é: quem são esses profissionais qualificados para fazer esta... Exato. Nós temos esteticistas, por exemplo, existem práticas estéticas, por exemplo, que podem ser implementadas para o uso correto ou para o efeito necessário. E também temos médicos, por exemplo, cirurgiões plásticos, como é o caso da implementação de silicone, que geralmente é feito para o aperfeiçoamento. Eu já queria perguntar mesmo isso. E tem uma outra prática que é muito usada atualmente, que é o enxerto de gordura, ou a lipoenxertia. Que vai ser o quê? Vai ser a remoção de gorduras em locais específicos, onde elas estão concentradas. Depois vai fazer a purificação desta mesma gordura e vai ser reinserida nos glúteos. Causando então assim um aumento dos glúteos, mas por gordura. Esse procedimento é chamado de lipoenxertia. Eu queria mesmo já perguntar quanto à relação da jarda com a aplicação, com as cirurgias plásticas, né? E o doutor acabou de explicar agora que a cirurgia plástica é uma coisa diferente, né, da jarda. Uma coisa diferente da jarda e nós percebemos muito bem. Agora, quais são os principais sinais de que a jarda não foi bem aplicada? Quando é que podemos notar que uma jarda não foi bem aplicada e que a pessoa precisa sim de ajuda? Como todo procedimento médico, ou toda a prática médica, a jarda, a aplicação dessas substâncias tem efeitos colaterais, né? E no caso, para mim, como alguém, vamos colocar na primeira pessoa como alguém, por exemplo, que vou jardar, existe um resultado esperado, dito pela própria pessoa que vai jardar. Que vai jardar, exato. Olha, tu vais se sentir assim, assim, assim. Ela até vai dizer, olha, é normal você se sentir assim, é por causa disso, disso e daquilo. Mas depois de X dias isso passa. A questão é que muita gente
sente os sintomas de forma prolongada, só que não liga. O que acontece? Por exemplo, a inflamação, a característica dos glúteos, muitas vezes as mulheres que já não correm mal têm aquela característica de vejam o glúteo inchado, arrochado ou avermelhado. E numa fase primária eles pensam que é normal e que vai passar, exato, por exemplo. E também tem uma outra forma de vermos é a dor, por exemplo. Aquela dor excessiva é algo anormal. Então nós temos que estar atentos aos sinais que o nosso corpo, ou as mulheres que já não devem estar atentas ao sinal que o corpo delas vai manifestar para terem a certeza se realmente aquilo foi feito bem ou não. Mas falar que foi feito bem até seria seria aliviar um pouco. Assim, né? Como profissional na área da saúde, pesa doer, porque já é uma prática reprovável. Não recomendada Não mesmo. recomendada. Não é mesmo recomendada. Então, dizer não se foi feita bem, não existe uma jarda que foi feita bem, porque a própria jarda em si já é mal. Já é um mal para a nossa saúde. Uma prática má. Nós vimos também em algumas reportagens que passaram em algumas cadeias televisivas, como é que eles fazem a aplicação. Algumas mulheres é aplicada 6 ampolas, né, de alguma substância para elevação. Acho que são uma quantidade de 100 ampolas, né, uma quantidade de 100 ampolas, e eles vão fazendo 6 ou 10 em cada dia. Mas é só as 6 ampolas ou depois disso elas continuam fazendo mais aplicação de outras Aí nós vamos recorrer naquele exemplo que eu dei sobre enganar. Exato. Por exemplo, muitas mulheres, quando eles são... ele é médico, eu vi, ele é médico, amiga, vamos lá. Tá bom, mas aí ele vai dizer de um tom bem sério, olha, o procedimento é sério, eu faço uso de ácido hialurônico. Exato. Ela não conhece o que é um ácido hialurônico. Exatamente. Tá vendo? Ela aí está a preparar os cimentos, os óleos caldos, para aplicar no glúteo da rapariga. Mas ele está a dizer que vai fazer o uso de ácido hialurônico. Ela até pode explicar o que é um ácido hialurônico, mas não é o que ele vai colocar. Primeiro, por quê? Porque as mulheres que jardam, geralmente, elas relatam que pagam em média de 400 a 1 milhão de kwanzas para jardar e terem um resultado, né? De forma faseada. Exato. Este é o relato mais comum que nós temos para as mulheres que já jardaram. Mas agora entenda, o ácido hialurônico é uma substância cara. 1 miligrama de ácido hialurônico pode estar a custar de 200 a 400 mil kwanzas. 1 miligrama. E são necessárias, às vezes, 30 aqui, 30 aqui, de acordo ao tamanho que a pessoa quer obter. Agora imagina, fazendo 200 vezes esses 30 ou 400 vezes esses 30, quanto é que vai bater? Não chega. Não chega. Então, as mulheres são enganadas. Por isso é que atinge aquele resultado, depois aquilo rebenta. E agora, eu depois até vou falar por que rebenta. Exato. Porque são substâncias nocivas, né? São nocivas. E às vezes até o ambiente em que o procedimento é feito é um ambiente que não tem higiene alguma. Só o próprio profissional já te garante 70% de infecção dentro daquele procedimento. Exatamente. Porque ele não conhece as normas propriamente como deve ser feita uma injeção, muitas vezes. Que não tem aquela prática de esterilização, não tem aquela prática de higienização. E eu me pergunto, às vezes, o local onde eles aplicam. Eles aplicam em todo o bumbum, em todo o glúteo, e eles não fazem, não sabem se aí tem um nervo, se vão atingir o nervo. É assim. Complicado. E geralmente eles aplicam com seringas para injeções intradérmicas, né? Aquelas de uma. Exato. De um. Né? Exato. Pode até não atingir nenhum nervo, exato, aquele de um. Mas não é aconselhável, né? Não é. Quais são as consequências do uso da jarda? Há muitas. Acabamos de falar que agora, por exemplo, vamos supor que durante o período da jarda, só injeção para uma pessoa não qualificada, de aplicar uma injeção intramuscular já é um risco. Já é arriscado. Tu corres o risco de ficar paralítico. Exatamente. Se alguém que não tem domínio de aplicar uma injeção te der uma injeção. Agora imagina mais de 30 seringas no teu bumbum. Para alguém que não tem, digamos, experiência ou conhecimento necessário para fazer isso. Muito arriscado. Você pode correr o risco primeiro de ficar paralítico.
Segundo, a jarda causa necrose tecidual, morte do próprio tecido. Ok. Por isso é que depois de um tempo aquilo rebenta, sai pus, ferida. Eu creio que durante a nossa conversa, né? Aqui nessa parte vai passar uma imagem Exatamente. sobre uma paciente que foi recebida na unidade hospitalar depois de ter rebentado a jarda. Para o pessoal de lá casa ter um pouquinho de noção de como é que aquilo fica. E não só, né? Existem também várias outras consequências. Isso também pode... os efeitos colaterais da jarda, né? Por exemplo, uma das grandes consequências é o aumento da pressão arterial. As pessoas podem correr o risco de serem hipertensas por conta do aumento de fluidos que vai ocorrer ou que vai circular na nossa corrente sanguínea. Isso, por exemplo, imagina, existem substâncias que são aplicadas, por exemplo, o óleo. Exato. Vai ter substâncias ou vai causar o aumento do fluido, a retenção de líquido nos vasos. E por conta disso, se o coração tinha a capacidade de bombear, por exemplo, 3 litros de sangue, por conta desse aumento dos líquidos, vai subir, por exemplo, mais 2 litros. Vai fazer com que o coração bombeie mais rápido. E a pressão vai subir. Isso pode causar um AVC? Pode causar um AVC. Pode causar um AVC, mas geralmente esses resultados são tidos a longo prazo. Porque você vai aplicar hoje e está tudo bem, mas o nosso corpo, aquilo vai ter consequências. E, essas são apenas algumas, né? Existem várias que a gente pode citar, mas as principais são estas. Infartos também, né? Infartos, por exemplo, pode causar uma embolia pulmonar. Opa, ok. Existem várias consequências, porque são substâncias estranhas no nosso corpo. Estamos a falar de cimento, estamos a falar de cal, estamos a falar de óleo caseiro. Estamos a falar do aumento do nível de toxicidade, por exemplo, no nosso corpo. O rim pode estar sobrecarregado. Exato, causar uma falência. Exatamente, falência renal. Exato. Existem várias consequências da jarda no nosso corpo. Isso é muito prejudicial. As pessoas têm uma mínima noção quanto às consequências da jarda, e a Info Podcast existe mesmo para essa finalidade. Exato. Para informar as pessoas lá em casa sobre assuntos relacionados à saúde, sobre informações como essa sobre a jarda, para que tu pares, você mulher jovem, pare de ser aconselhada ou não admita, não permita que te aconselhem a usar isso, jarda, é veneno para o organismo das mulheres. Se as pessoas têm um pouco de noção quanto a isso, por que as pessoas recorrem à jarda? Uma boa pergunta. Muitas mulheres têm complexo de inferioridade. Ok, baixa estima, né? Exato. O complexo de inferioridade, a forma como as mulheres encaram os padrões estéticos. A nossa sociedade está doente. Quando eu digo que está doente, é no sentido de criar padrões, estereótipos para tudo. Ok. Eu gosto de mulher rabuda, por exemplo. Passe o termo. Eu gosto de mulher rabuda. Mulher rabuda. As mulheres magras sentem-se às vezes mal se não tiverem uma autoestima adequada. Elas vão reagir negativamente a este comentário, porque estão a dizer que os homens gostam de algo que elas não têm. Então recorrem a essas práticas. Muitas vezes vão querer recorrer para agradar os homens, ou para agradar a sociedade, para a sociedade também lhes olhar, sentir aquele desejo quando lhe vê e tudo mais. Mas isso não é propriamente algo de se aplaudir, ou não é mesmo algo de se aplaudir. Então, outra coisa é a influência das redes sociais. Exato. Se olhar para a nossa estrutura da rede social, vai poder ver que a maior parte das nossas influências digitais fazem os procedimentos. Exato. Podem até não jardar, mas muitas fazem cirurgias plásticas. Mas só que para quem vê, eu não tenho condições, por exemplo, de fazer uma cirurgia plástica. Como uma famosa fulano, famosa ciclana fez, por exemplo. Então recorro a essas práticas. Vou recorrer a essa mais barata. Mais barato. Desde que o médico me transmita uma confiança, eu vou ver, não, ele não é médico. Estudou aí naquela universidade, ou aí estudou no Brasil, ele não é médico. Exato. Mas o próprio médico sabe que ele também não tem condições de fazer esse procedimento, porque é caro. Então os jardadores, né, digamos assim, supostos jardadores, eles sabem que estão a fazer uma coisa errada. Sabem que estão a prejudicar a pessoa. Eu até às vezes prefiro acreditar que
não sabem. Por quê? Porque eu me coloco sempre no lugar de quem eu quero julgar. Ok. Eu, como estudante, como eu disse no princípio, né, estudante profissional de saúde, eu não aceito colocar a integridade do outro em risco sabendo que o que eu vou lhe aplicar faz mal. E eu creio que muita gente como eu também pensa desse jeito. Então, geralmente, muitos desses procedimentos são feitos por pessoas que não têm o mínimo de conhecimento. Ok, mas seria normal as pessoas fazerem isso de maneira assim inocente, digamos, sem ter conhecimento que pode causar isso, se não tivesse consequências recorrentes ou histórias de pessoas que que submeteram a este procedimento, tiveram consequências como rebento e algumas já perderam a vida. Se eu sou profissional, sou jardador e já fez história de pessoas ou de pessoas que eu já fiz esse procedimento, perdeu a vida, ficou mal, por que eu continuar com isso se eu sei que é uma prática errada? Okay? Eu acho que as pessoas podem ter mais por conta de um fim lucrativo, acabam por ceder a esse tipo de prática se forem procurados. Olha, sobre isso eu vou dizer o seguinte. Sobre os jardadores, por exemplo. Por que eu digo que eu prefiro acreditar que eles não têm conhecimento? Porque é necessário se ter mesmo muita coragem ou ser uma pessoa anormal para colocar a vida do outro em risco neste ponto. Até este ponto. Exatamente. Porque você sabe que é algo que o nosso corpo não vai receber bem. Eu sou profissional da área da saúde. Eu sei que o óleo não é injetável, né, por via intramuscular. Eu não posso colocar cimento no glúteo de alguém. Por que eu vou fazer isso? No mínimo, tem que ser alguém doente para eu fazer. Ou então tem que ser alguém que também não sabe, só para fazer para mim ter um dinheiro. O doutor disse muito bem, a sociedade está doente. Tá E eu prefiro acreditar mesmo, tá doente. Mesmo porque nisso. Sinceramente, aqui entre nós, eu não vejo motivo. Até posso entender motivos para as pessoas irem jardar. Se calhar aquele complexo de inferioridade e tudo mais, a pressão social. Exatamente. Até posso entender isso. Mas eu não entendo a pessoa que vai jardar o outro. Não entendo, eu não consigo entender motivos suficientes para que isso aconteça. Então não consigo. Então não é mesmo aconselhável a jarda. Não é. É melhor que as mulheres não recorrem a essas práticas, porque nós já sabemos e temos visto as pessoas a perderem a vida. É que as mulheres às vezes são mesmo teimosas. As jovens, eu não sei o que está a passar na cabeça das nossas jovens. Vejam mesmo pessoas a perderem a vida, vejam pessoas em situações complicadas, até rebentos, mas estão sempre a Só que o que acontece? práticas. Do mesmo jeito que às vezes elas vejam pessoas que deram errado, elas também convivem com pessoas que acham que deram certo. Porque não houve. Porque ainda não é tudo uma questão de tempo. Então, mulher, você que está aí em casa, saiba que a jarda, cedo ou tarde, vai trazer grandes consequências para o teu organismo. Eu acho que se a gente criasse programas como este, em podcast, onde tivéssemos a capacidade de trazer pessoas que passaram por um mal, né, viram a sua vida a um fio, né, de perdê-la, viessem em programas e conscientizassem outras pessoas, eu acho que aí as pessoas conseguiriam ganhar emenda sobre o risco que correm ao submeterem-se a esses procedimentos. Doutor, o que fazer em caso de complicações da jarda? Bom, em caso de complicações, é sempre recomendado procurar o mais rápido possível um profissional de saúde qualificado. Um médico, né, clínico geral ou especialista em dermatologia, ou ainda um cirurgião plástico. Okay. Geralmente essas são as pessoas mais indicadas para resolver assuntos ligados à jarda. Ok. Exato. E envolve uma equipe multidisciplinar, no caso, né? No caso, vamos supor que a jarda já tem o seu ápice, no caso, já está mesmo no seu ponto final. Aí vai ter que haver mesmo a interação de um enfermeiro para curativos, de um médico para prescrição, de um especialista para análise. Okay. E se calhar até pode precisar também de um fisioterapeuta, porque a pessoa pode se sentir condicionada em andar, pode perder a ação dos membros, porque pode danificar um ou outro nervo. Então é importante, mas é muito importante. Se você sente sintomas do tipo dor, sente que os glúteos estão inchados,
Pode até não ser uma dor local. Exato. A dor pode até não ser uma dor no próprio glúteo, mas uma dor sistemática. Ok. Vamos supor que você sente um aperto no coração e você sabe que já ardou. Pode ser um risco muito grande para o seu coração. Pode ser que você esteja a ter arritmias, Ok. né, por conta daquela pressão arterial alta causada pelas substâncias que te foram ingeridas. Exatamente. Por isso é que eu disse no princípio, devemos estar muito atentos aos sinais que o nosso corpo manifesta. E quando se jarda, ainda mais atento. Ok. Porque são um conjunto de substâncias inapropriadas a circularem na nossa corrente. Então, a remoção da jarda, como é que ela é feita? É tirada as gorduras ou os líquidos que se acumulam no tecido? Como é que é feito esse processo de Bom, remoção? geralmente isso vai depender muito do estágio da própria jarda, de como ela está, por exemplo. No caso de pessoas que já têm consequências por conta disso, geralmente é feito o quê? É feito mesmo uma limpeza, né? Remover um tecido? Fazem uma... Eu raramente vejo pessoas a recorrerem quando está tudo bem. Geralmente é quando as coisas começam Exatamente, a dar é quando já começa geralmente a nesse caso é necessário mesmo com que se faça a remoção do tecido morto, porque aí morre o tecido. Há uma necrose. Necrose é a morte celular, né? Exatamente. Vai ocorrer a nível dos tecidos. Vai ter que se remover aquele tecido e muitas das vezes vai ter que se fazer um preenchimento. Ok. Um preenchimento, vai ter que se tirar um tecido de uma parte do corpo para preencher aquele onde saiu. Porque senão a pessoa fica com as nádegas defeituosas. Ok. Doutor, a prática da jarda ou a aplicação da jarda é só feita por injeções? Não é feita por via oral? Bom, este é um assunto muito mais... Faz muito bem tocar nessa pergunta. Eu tenho muito gosto em poder lhe responder. Como eu disse no princípio da nossa conversa, Exato. a jarda é um nome, é uma palavra, né, que o povo angolano adotou, né, para mulheres que têm um procedimento ou fazem um procedimento estético de forma não segura, como inapropriado, injeções, exatamente. aplicações de substâncias inapropriadas dentro dos glúteos para aumentar o seu volume. Isto é jarda. A jarda não foi criada, esse termo não foi criado para definir mulheres que tomam comprimidos. Então as mulheres que tomam C4, C8, C12 também não estão a jardar? Não. Não? Não. Ok, diz-me lá um pouco sobre isso. Quero. Na realidade, o que é que acontece? C4, C8, C12 são ciproheptadinas. Ok. Ciproheptadinas. São ciproheptadinas? São fármacos, né, utilizados como antihistamínicos. Antihistamínicos são bloqueadores da histamina, propriamente. Eles têm na primeira e segunda geração. Exato. Mas no caso, as ciproheptadinas são da primeira geração que bloqueiam os receptores da H1. O que é que acontece? Quando o nosso corpo tem alergia ou quando nós temos alergia, o nosso sistema imunológico ele transmite a histamina. A histamina, quando a histamina está muito alta no nosso corpo, vai nos dar a sensação de coceira e nós vamos ter a manifestação de que algo no nosso corpo não está bem. Então, para amenizar esse processo de coceira, esse todo o processo da alergia, foi criado os antihistamínicos, onde eles vão bloquear os receptores dessa mesma H1, dessa mesma histamina, reduzindo, então, assim, os efeitos, né, da alergia. Onde eu tenho coceira, vou deixar de sentir. Mas agora, a questão é que esses antihistamínicos, né, por serem antialérgicos, eles induzem a fonte de apetite no nosso corpo. Nós vamos passar a comer mais e também induzem a sonolência. Ou seja, nós vamos dormir mais. Automaticamente ganhamos mais e comer peso. mais. Agora imagina a combinação de comida e sono. Dá ganho de massa muscular. Exato, vai dar o ganho de massa muscular. Não propriamente que as pessoas fazem isso porque jardam. Mas há pessoas que abusam, recomendam-se ou receitam-se esse tipo de fármacos, que são os C4, as ciproheptadinas. Vão fazer o uso prolongado delas e vão ganhar um nível acima do normal do peso. Por isso é que há algumas situações ou algumas meninas que fazem uso dessas substâncias, o C4, o C8, o C12,
não ganham simplesmente o bumbum, eles vão ganhando a massa muscular, aumenta a barriga, a cara. Exatamente. Isso acontece por conta da retenção de líquido que as ciproheptadinas causam. Exatamente. Elas causam retenção de líquido, aumentando o nível ou a espessura, né, tecidual do nosso corpo. Okay. Não propriamente que a pessoa vai estar a engordar de uma forma saudável, mas aquilo é retenção de líquidos. E muitos desses líquidos são os famosos metabólitos, os restos, os lixos do nosso metabolismo. Não vão ser eliminados propriamente dito, vão ficar acumulados nos tecidos. Isso tem consequências? Tem muitas consequências. Uma delas também é a embolia pulmonar e aumento da pressão arterial. Ok. Né? Exato, porque os líquidos vão fazer o quê? Vão aumentar a pressão arterial dentro das veias. Os líquidos, a retenção dos líquidos vai fazer com que a pressão eleve-se. Exato. Porque o aumento do fluido sanguíneo aumenta também. Okay. Fazendo com que o coração trabalhe mais rápido, os vasos dilatam-se e a pressão dentro desses vasos aumenta. Nós denominamos a isso a pressão arterial, né? A hipertensão. A hipertensão, exatamente. Então, eleva a pressão arterial, pode até danificar também o próprio rim, porque o rim tem a capacidade de filtrar substâncias. Exatamente. Então, o aumento desses líquidos que vão ser alguns metabólitos, né? No caso, que vão ser os produtos finais do metabolismo, né? Vão estar ali a circular no nosso corpo, sobrecarregando então assim o nosso rim. Existem muitas consequências, mas essas são as principais. Então, em suma, é uma prática muito má. É mais uma prática má. Então, mulheres que fazem uso de ciproheptadinas, famoso C4, C8, C12, saibam que vocês não estão a ganhar peso de forma saudável. Ciproheptadinas são antihistamínicos, ou seja, são fármacos usados para alergia. E como todos os fármacos usados para alergia, a maior parte deles induzem o sono. Exato. E aumentam o apetite. Vocês vão comer mais e vão dormir mais, fazendo com que o vosso peso aumente. Mas se vocês fazerem isso de forma regular, vocês não vão estar a ganhar peso de forma natural. É um erro fazer isso, porque tem muitas consequências. Doutor, como é que podemos conscientizar a população quanto ao uso da jarda? Bom, como eu já estou aqui a fazer isso, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer é mais ideias e mais programas como este. Okay. Desde já dou o meu parabéns ao ENF Podcast. Obrigado. Pela grande ideia. Eu tenho certeza que esse programa vai ser um sucesso. Obrigado. A nível nacional. É só continuar, é só ter resiliência. Okay. Porque o nosso povo, né, no princípio, recebe sempre mal as coisas que nos fazem bem. Mas programas como este, iniciativa como esta, são apontadas como uma das maiores ou melhores causas para conscientizar as pessoas a não fazerem isso. Porque muitos vão fazer por falta de conhecimento. As pessoas, quando vão lá, só sabem que eu vou fazer, é normal, todo mundo está fazendo, está dando certo, eu também vou lá, vou fazer, mas não sabem realmente o risco que elas correm em ser submetidas a essas práticas. Segundo, né, é mesmo buscar exemplo de pessoas que passaram por isso. Às vezes, nós sentimos melhor a mensagem quando alguém que já passou por aquela situação vem nos explicar mesmo, exatamente. Então, e por outra, é mesmo criar medidas suficientes para podermos erradicar com essas práticas. Uma vez que elas são feitas na clandestinidade, é muito difícil controlar. Né? Mas criar mesmo, por exemplo, políticas que proíbam isso. E o Ministério da Saúde, no caso, poderia mesmo criar órgãos que fiscalizem isso, porque já é uma questão de saúde pública. Exatamente. Já é uma questão de saúde pública. É uma questão que envolve já criação de políticas que façam com que essas práticas diminuam. Exatamente. Já estamos aqui, só para terminar, mas essas pessoas que recorrem a essas práticas, não vamos aqui só falar dos que fazem, né? dos jardadores. Mesmo as pessoas que procuram os tais jardadores, eu acho que tinham que ser responsabilizados criminalmente ou juridicamente por conta dessas práticas. No caso, os jardadores ou quem procura? Os dois, tinham que ser os dois, porque os jardadores só faz porque foram ali procurar. Então, muitas das vezes as pessoas são aliciadas, tanto o que fez quanto o que foi fazer. Muitos são aliciados. Né? Mas isso também não tira a culpa de quem faz, sabendo que isso não é um método correto. Eu creio que
É isso que nós dissemos há pouco tempo. É uma questão de saúde pública, é uma questão que envolve a atenção, né, das entidades superiores para criar políticas e erradicar com isso. Ok. Políticas severas, Uhum. porque isto coloca em causa a saúde das mulheres que procuram. Exato, exato. Então devemos né, conscientizar as pessoas a não recorrerem a essa prática. A jarda não é em nenhum momento um ato que deve ser aplaudido ou deve ser feito. Ok. Não é aconselhável nunca. Existem métodos corretos para aumentar os glúteos. Pratique exercício físico, procure um profissional qualificado, como por exemplo, se for uma questão de estética, você quer melhorar a sua estética, procure um profissional qualificado, como por exemplo um cirurgião plástico, Ok. como por exemplo um esteticista, que pode acompanhar o seu progresso combinando com exercícios e tudo mais. Uhum. Então, esta é a forma mais correta de aumentarmos os glúteos. Então, Jarda, não. Diga não à jarda. Você que é mulher, diga não à jarda. Pronto. Esse foi mais um episódio da Enf Podcast. Tivemos aqui o Dr. Aloy da Cruz, que falou-nos sobre a jarda. E espero que este tema tenha servido de muito ganho a todos vocês. Nós somos o Enf Podcast, o único programa que fala única e exclusivamente de saúde. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, subscrevam o nosso canal, deixem o vosso like, o vosso comentário, ativem o sininho das notificações para não perder nada que a gente postar e também compartilhem para que a gente, para que as pessoas conheçam mais o nosso canal e a gente possa crescer. Olha, não disse no princípio, parabenizar o pessoal do TikTok, já são mais de 1000 seguidores do TikTok. Muito obrigado a todos. Quem não põe aplausos aí, ok? Muito obrigado a todos que têm seguido a nossa página no TikTok. Também sigam no Instagram, no Facebook e sem esquecer de subscrever o canal no YouTube. Então estamos juntos, até o próximo programa. Doutora Aloy, muito obrigado. Eu é que agradeço pelo convite. Espero estar aqui mais vezes e abordar mais com relação a muitos temas que têm assolado a nossa sociedade. Boa, obrigado. Obrigado.